porque o Deus vivo doa a vida a quem. Então nós louvamos a Deus por isso. Ele é o dono da vida, Ele é o doador da vida, Ele é o mantenedor da vida, e a gente só pode ter essa existência e vida porque Ele nos dá. E dentro dessa ideia, muita gente que é contra Deus, não é? Que até prefere não acreditar em Deus, está vivendo na respiração de Deus. Deus dá o direito do sujeito falar mal dele, até de blasfemar contra ele. Mas se eu recolher o meu sopro, ele morre. Quer dizer, tudo morre. Então nós louvamos a Deus por isso, glorificamos a Deus por este grande amor que Ele tem para conosco. Amém, meus irmãos? Vamos orar a Deus e vamos começar os nossos trabalhos nesse sábado de manhã. Feche os olhos e vamos orar. Senhor nosso Deus, obrigado por esta manhã, obrigado por este sábado bonito que o Senhor Deus nos dá. Obrigado a Deus por este sol, por este céu claro, por este friozinho que está fazendo. E nós queremos, com toda a humildade de Jesus Cristo, pedir que o Senhor Deus abençoe nossa aula. Que Teu Espírito Santo ministra no nosso coração e que o Senhor Deus possa continuar tendo misericórdia de cada um ser humano, Pai. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, hoje eu estou bem acompanhado. Estou aqui com a minha esposa, minha digníssima. E eu a raptei ela, falei, hoje você vai para Morama comigo. E ela está aqui. Obrigado, Jane, por você estar aqui. Vamos abrir o material de vocês aí, porque hoje nós temos umas coisas muito interessantes para tratar, porque hoje nós vamos entrar nos livros dos profetas menores. Os profetas baixinhos, eles tinham geralmente 1,55 m, por aí. Muito bem. Claro que os profetas eram chamados menores, não pelo tamanho, claro, nós gostamos de fazer brincadeira com eles, não é? Não pelo conteúdo que eles traziam, mas pelo número, pelo tamanho mesmo dos seus escritos. Por isso que são chamados profetas menores. E os profetas menores, meus irmãos, só para lembrar, olha, isso aqui é uma coisa muito importante. O pastor Silvio, no último encontro aqui, ele falou sobre os profetas maiores, não é isso aí? Então, os profetas, a categoria dos profetas, foi um ato de preservação que Deus deu para a promessa. Então, quando a gente vai olhar o Pentateuco, você vai observar que ali existe a categoria dos sacerdotes, mas não existe a categoria de profetas. Porque profeta, o ministério dos profetas, foi um ministério que surgiu por uma necessidade. Os profetas, eles tinham seu ministério completamente dissociado da religião. Então, os profetas, eles não eram religiosos, não tinham ligação institucional com o judaísmo, eles eram livres para falar tudo aquilo que Deus ordenava que falasse. Por quê? Porque os sacerdotes já não eram mais sacerdotes de Deus. O sacerdócio levítico já tinha falhado já no Antigo Testamento mesmo. Tanto é que o profeta Jeremias vai dizer, inspirado por Deus, que eis que vem dias que firmarei nova aliança. Então o sacerdócio do Antigo Testamento, o sacerdócio levítico,
era um sacerdócio falho e falido. Então, Deus levanta os profetas com esta proposta como um plano emergencial de salvar a promessa. Que promessa? Esta promessa, Gênesis 3:15. Essa promessa que eu sempre gosto de enfatizar é a maior promessa da Bíblia, e toda a Bíblia ela está pendurada em Gênesis 3:15. Ela é a promessa da redenção de todo o universo, não somente da redenção do homem, mas da redenção de todo o universo. Porque quando Deus cria Adão, não é, os nossos pais, e põe todo o universo debaixo de suas ordens, debaixo de seu princípio, quando o homem caiu, tudo caiu. Então houve a desgraça do pecado, foi uma desgraça geral. Ele não só atingiu o ser humano, mas ele atingiu o ecossistema, atingiu o universo, atingiu o cosmos. E o apóstolo Paulo vai dizer lá em Romanos, capítulo 10, que a própria natureza geme no anseio dela ser redimida também. E um detalhe que o apóstolo Paulo fala, ele diz que a própria natureza ela tem um diálogo entre si que ela aguarda a redenção dos filhos de Deus, ou seja, a própria natureza está torcendo para que pessoas se convertam a Cristo. Porque a redenção do homem a redenção da natureza passa pela redenção do homem, na pessoa do Cristo. Então, essa promessa que há na Bíblia e a maior promessa é a promessa que Deus fala do Redentor. Quando ele diz para a serpente que a semente da mulher iria restaurar tudo o que naquela hora estava aparentemente perdido completamente. Então, a promessa de Gênesis 3:15 é a maior promessa da Bíblia, a promessa do Redentor, e assim Deus começa uma nação, eu falei isso para vocês na última aula, que veio se chamar Israel. Troquei a letra ali. Que veio se chamar Israel. Israel foi essa nação para receber o Messias. E Deus, então, para fazer com que essa nação que viria para receber o Messias, essa nação que viria para receber o Filho de Deus, a promessa, ela seria blindada com leis, estatuto e culto. Por quê? A nação, para ela se fortalecer, a nação, para ter a sua proposta de Deus, para ser uma nação santa. Santo significa o quê? Separado. Separado do quê? Separado para um serviço. No caso, como o serviço é santo, ela era uma nação separada das outras nações, separada da prática das outras nações, que eram principalmente idolatria, separada para um propósito. Por isso que é a chamada nação santa. Então, eles têm esse DNA santo nessa nação, e o que vai conservar esta santidade? As leis, não é? As leis, aí vamos colocar aqui mosaica, os estatutos e o culto. Aqui nós vamos botar o Levítico e aqui nós vamos botar o Deuteronômio.
Então veja, recapitulando, aqui o culto, vou botar sacerdócio. Então veja, meus irmãos, Deus tem uma nação, ele não vai fazer com que o seu Messias ou o Redentor, o prometido, seja um egípcio. Porque o Egito é uma nação idólatra. Ele não vai querer que o seu Redentor seja um hitita. O hitita é uma nação idólatra. O Senhor, o poderoso Deus, Criador, Salvador de toda a raça humana, não vai fazer com que o Messias seja um cananeu, uma nação idólatra. Não tem uma nação pura, santa e justa, ele cria uma nação, chama Abraão, que era um babilônico, mas era um homem temente a Deus. Abraão é chamado, vai para uma terra, aí a nação precisa de uma terra, então tem uma terra, a nação precisa de pessoas, Deus dá pessoas. E quando ela se estabelece, ela se institucionaliza, então Deus agora vai preservar essa nação, Deus vai conservar esta santidade da nação, e para ela se conservar e se manter pura, santa, digna, justa, para receber o Filho de Deus que vai ser encarnado, isso é uma coisa muito séria. O próprio Deus vai ser encarnado, o próprio Deus vai ser uma pessoa humana, o próprio Deus encarnado vai ter que ter um nome humano, vai ter que ter um registro civil, vai ter que passar por todas as fases de uma pessoa normal, inclusive nós estamos estudando isso em Cristologia, que tem sido muito interessante, né, pastor Giovanni? Muito interessante. Então, quer dizer, tem que ser uma nação diferente. Então, aí Deus estabelece a nação de Israel e, para proteger esta santidade, conserva ela através de leis, através dos estatutos e através do culto. Então, aqui, as leis, os estatutos, você tem uma proteção civil. Por que tem que ter uma proteção civil? Porque uma nação que não tem leis e estatutos, ela se autodestrói. Então Deus não vai criar uma coisa para se autodestruir. Deus só constrói. E o culto, que era o sacerdócio, para proteger a vida espiritual. Então veja como Deus, na sua perfeição, ele não somente, isso que Deus sempre faz, pastor Giovanni. O que Deus sempre faz? Deus cria, Deus sustenta e mantém para um propósito. Por que nós vivemos? A gente vive por viver? A gente vive porque eu sou fruto biológico da relação sexual dos meus pais? Eu sou fruto do atropelamento biológico? Não. Se eu estou vivo, se Deus permitiu que a vida viesse até a minha existência, é porque tem um propósito. Ele tem um propósito para todo mundo. Nada no cosmos existe sem um propósito. Tudo tem um propósito. Cabe a nós encontrar o propósito que Deus tem preparado para cada um de nós. Pois bem, Deus tem um propósito, Deus protege, a nação ela vai ter proteção civil, para ela se autoproteger como sociedade, e ela vai ter o culto, que é essa proteção espiritual. Para quê, Lari? Para que a nação não se envolvesse com idolatria. Porque se Israel vai se envolver com idolatria, ele não precisava fazer uma nação nova. Isso é uma idólatra qualquer. Muito bem, aí chegam os profetas. Por quê? Porque essa parte aqui ruiu. Porque o sacerdócio, ele se envolveu com dois problemas. Primeiro, o sacerdócio envolveu com o desânimo vocacional.
Qual é o problema do desânimo vocacional? Tinha muitos filhos de sacerdote que não queriam ser sacerdote, o cara queria ser agricultor. Depois, quando veio a monarquia, o cara queria ir para o exército. Pô. Os meninos não brincam até hoje de polícia e ladrão. Não, a gente quer ser herói. Ninguém queria ser bandido, todo mundo queria ser polícia. Então, veja, houve um desânimo, uma depressão vocacional, porque os filhos de sacerdote não queriam continuar sacerdote. Depois teve um outro problema. Corrupção. Como corrupção? Quando a monarquia se institucionalizou em Israel, que não deveria, mas ela se institucionalizou, em aproximadamente 1040, quando ela se institucionalizou, ela começou a ter problemas, porque cerca de 150 anos depois, 150, 160 anos depois, quando houve a ruptura civil, quando o reino quando o norte se chamou Reino de Israel, ou Reino do Norte, e o sul ficou com a capital em Jerusalém com a tribo de Judá, então o que aconteceu? Houve o papel da religião. O papel da religião, ela se esfacelou. Por quê? E a gente vai entrar já em Oséias. Por quê, Janisley? Porque, por exemplo, tinha culto para Jeová e tinha culto para Baal. Então, você escolhe qual culto você quer. Eu quero ir para culto para Baal, para Jeová. Então, ok. Mas só que quando o sujeito estava lá no culto para Jeová, a liturgia era para Baal. Então, houve um problema seríssimo religioso em Israel. E aí entra a corrupção do sacerdote. Por quê? Porque os reis maus mantinham a religião para sustentar o seu poder civil. Você quer manter o povo debaixo da obediência? Tem uma religião forte, domine a religião. A religião é o grande cabresto do povo. Você pôs a religião, é fácil você dominar. Então, o que os reis faziam? Os reis falaram assim, não, você não precisa, esse era o problema do norte principalmente, vocês não precisam ir para o sul, para ir lá para o templo. Aqui tem culto que você quer. O que você quer, Larissa? Você quer adorar quem? Eu quero adorar Baal. Opa, aqui tem para Baal. Você quer adorar quem, Janisley? Eu quero adorar Astarte. Opa, aqui tem Astarte. Você quer adorar quem, Elizabeth? Eu quero adorar Jeová. Opa, aqui, então você não precisa ir para lá. Você escolhe, virou uma religião à la carte. Para quê? Para os caras manter o povo debaixo de controle, os reis. Dentro dessa perspectiva, os sacerdotes eram corruptos, muitos deles. Porque eu sou não mais servo do Senhor Jeová, eu sou servo do rei, ele que está me pagando. Lembra lá, inclusive a Janisley nós estávamos falando sobre isso, o profeta Micaías, né? Na guerra, o Josafá foi se aliar com Acabe e diz, Acabe, vamos consultar Deus para ver se que o Josafá era um pouquinho mais crente, né? Vamos lá fazer uma luta, vamos lutar, vamos lá, mas antes de ir, Acabe, vamos orar a Deus, você tem um profeta. Os profetas lá chegaram assim, vai que Deus é contigo. Tudo recebendo propina do Acabe. Mas vem cá, tem uma coisa errada aqui, não é possível, os caras estão tudo decoradinho. Eu tenho um profeta aí, mas ele é da oposição. Aí o Micaías chega e diz assim, vocês vão quebrar a cara, está falando aí, é oposição isso aí. Então, veja, o sacerdócio faliu, os sacerdotes faziam aquilo que o rei queria, o rei mau, geralmente. E aí, o que faz? Para que esta santidade não se perca completamente, Deus levanta a classe dos profetas. Ok, como o rei não dominava o profeta, o cara vai, então vou matar ele, eu não posso, não mato. Então, veja, os profetas, meus irmãos, os profetas,
Eles eram esta ação de Deus para manter viva a esperança da promessa. Ok? Alguma pergunta? É necessário fazer essa introdução para que vocês entendam quem eram os profetas. Porque, pastor Giovanni, os caras falam profeta, profeta, profeta e não sabem como é que é esse negócio aí. Que todo mundo é profeta. É. Não é muito. Tanto é. Com certeza. E não somente isso, acrescentando a sua fala, lembrando que a palavra profeta do hebraico é nabi, que significa professor ou ensinador. E a categoria dos profetas, eles eram divididos em 3, não é? Ensino, que era o principal, exortação e evidência. Em hebraico. No grego é profetes. Quando os 70 fizeram a tradução do hebraico para o grego, a palavra equivalente a navi é profetes, que tem o mesmo sentido de professor. Então, os profetas, todos, sem exceção, eles tinham esses 2 ministérios: ensino e exortação. Mas nem todos tinham evidência. Amós não era vidente. Naum não era vidente. Isaías era. Ezequiel era. Daniel era. Então, como o pastor Giovanni está falando, eu sou um profeta, entendendo que profecia é uma evidência. Eu estou prevendo o futuro que vai acontecer com João. Sim, isso tinha, mas nem todos os profetas eram videntes. Agora, todo mundo que ensina é um profeta. Um professor de escola dominical, um pastor, uma pastora, um missionário, uma missionária. Começou a ensinar, é um profeta. Eu aqui estou na qualidade de um profeta. E se precisar exortar, exorta. E se precisar de evidência, depende. Eu não tenho esse dom. Mas o outro tem, então tá bom. Né? Muito bem, então, os profetas é essa turma que Deus levanta para poder manter o povo aqui, ó. Deus usa. Isso aqui falhou? Falhou. Então vem para cá. Como é que eu vou fazer com isso? Aí Deus levanta essa turminha aqui, ó. Isso. O único que tinha uma ligação, por exemplo, pelo menos é muito claro, é Isaías. Isaías, ele tinha formação de 3º grau. Ele era um sujeito formado na faculdade de Jerusalém. Ele cresceu no palácio, ele cresceu na elite, ele era um profeta da elite. Mas ele falou o que Deus mandou falar. E ele fez o que Deus mandou fazer. Perdeu a vida por isso. Mas fez, cumpriu o seu propósito. Aliás, gente, todos os profetas falharam nos resultados. Mas nenhum deles falharam na missão. Só falharam nos resultados. Porque se eles tivessem tido resultado, Israel não seria cativo. Mas, de qualquer maneira, Deus ainda deu uma outra oportunidade para que a nação se emendasse dos seus caminhos. Falhou o sacerdócio, mas os profetas se levantaram e não se corromperam. Esses que nós estamos estudando não se corromperam. Ok? Então, dentro dessa perspectiva, tem 2 classes de livros de profetas: profetas maiores, que vocês já estudaram, e os profetas menores, que a gente vai começar a ver agora. Porém,
é importante fazer isso aqui, ó. Existem 3 épocas diferentes de profetas. Vamos lá? O marco na vida de Israel é o exílio. Aproximadamente 500. Sabe que data antiga não é precisa. Então, sempre aproximadamente. Aproximadamente 606 a.C., oficialmente falando, com Nabucodonosor. Então, veja. O exílio é o divisor de águas da nação de Israel. E o exílio, ele foi, o pastor Giovanni, o remédio amargo. O exílio foi o remédio amargo que Deus deu para Israel para eles não se perderem, porque estavam se perdendo para a idolatria. Então, o exílio foi o remédio amargo que Deus deu para Israel tomar para que essa promessa fosse cumprida. Essa promessa. Se Israel não toma o remédio amargo, nós não estaremos aqui. Mas Jó diz que os planos de Deus não podem falhar. Então, que Deus sempre tem uma saída. Então, o exílio, ele começou. Então, o exílio é a grande régua dentro dessa ideia. E aí nós temos os profetas saindo daqui. Nós temos os profetas pré-exílicos. Que esses profetas pré-exílicos fizeram? Esses profetas pré-exílicos, eles vieram para alertar o povo sobre a punição de Deus. Os pré-exílicos, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Joel, Jonas, Amós, Oséias. Então, essa turma, eles vêm avisando para o povo se arrepender de seus pecados. Aí você fala assim, não, mas era só idolatria. Não, mas a idolatria é a mãe de muitos pecados. Com a idolatria vem a corrupção. Com a idolatria vem a imoralidade sexual. Com a idolatria vem a desegregação da família. Com a idolatria vem o suborno. Com a idolatria vem o juízo que fica, a justiça fica corrompida. Então, a idolatria é a mãe de muitos outros pecados. Então, isso, imoralidade, tudo. Então, quer dizer, eles vêm falando para abandonar e largar de mão da idolatria, porque vai destruir Israel. Deus vai agir. Eles vieram anunciando por muito tempo aqui, os profetas pré-exílicos, ok? Eu fiz uma anotação rápida aqui. Aí aqui nos profetas pré-exílicos nós temos Joel, Jonas, Amós, Oséias, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias e Obadias. E eles vêm aqui avisando o povo para abandonar a idolatria. Então esses são os profetas pré-exílicos. Não teve jeito. Aí nós temos os profetas do exílio. Aqui, do profeta do exílio, a gente encontra Daniel, Jeremias e Ezequiel. Aliás, Jeremias é um profeta interessante. Eu sei que vocês já estudaram Lamentações, não foi? Mas o ministério de Jeremias é muito interessante. Por quê? Porque o livro de Lamentações é uma coisa fascinante. E eu acho muito interessante, obrigado, grande será o vosso galardão no céu. O versículo mais conhecido de Lamentações, vocês sabem, não é? Qual que é? O mais famoso versículo de Lamentações. Todo mundo sabe. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos,
e se renovam. Quer dizer, esse versículo, João, é até romântico. É romântico. Mas, Jeremias, quando escreve Lamentações, ele é um profeta do exílio. Ele está indo embora para a Babilônia, junto com os deportados. Aí alguém descobre que ele é um profeta e então ele é mandado de volta para Jerusalém, para o povo não ficar desamparado. Talvez uma lei de guerra. Eles respeitavam as leis. Até hoje tem isso também. Inclusive, uma das leis da guerra de hoje é nunca ter guerra biológica, que aconteceu na Primeira Guerra Mundial, né? Não, isso aí é covardia demais. Então, dentro da lei lá que eles decidiram, quando tiver uma próxima guerra, ninguém vai usar o gás mostarda, ok? Ok. Então, as guerras têm as suas leis. Isso, a opinião mundial detona. Então, mas aí, se o cara joga bomba, é isso aí mesmo. Se o cara entra com um tanque na cidade, é isso aí mesmo. Agora, jogar gás, não. Aí a turma não perdoa. Aí a comunidade internacional, o tribunal internacional não condena o cara que faz isso. Ok. Então, Jeremias volta para dar um ânimo para o povo que fica. Quando ele chega lá, o que ele encontra? Uma cidade devastada, sangue coagulado pelas ruas, milhares de órfãos, milhares de viúvas, milhares de pais que perderam seus filhos, mulheres violentadas e estupradas, uma cidade sem direção civil, o templo, que era consciência religiosa e espiritual, destruído. Ele tem uma cena caótica. Ele olha para aquilo e fala: Deus é bom. Deus é misericordioso. E aí ele vai escrever o seu livro Lamentações, ele observa tudo isso. O pessoal fala, pastor Giovanni, não é o pessoal fala, os estudiosos o apelidaram de profeta chorão. Mas ele foi o cara mais positivo que teve. Ah, porque ele era muito chorão. Tudo bem, ele podia, e talvez foi de fato emotivo. Mas ele foi o profeta que foi a lâmpada de Israel. Ele foi o cara mais positivo. Porque quando ele fala, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, o camarada fala isso, vendo uma cena dessa, o cara tem esperança. Não é verdade, Isabel? E não só isso, ele glorifica a Deus, quase como Jó. E esse texto de Lamentações, ele é interessante, porque ele vai dizer que se tem ruína, é porque nem tudo está destruído. Essa é a mensagem que ele passa. Ele encontra Israel em ruínas, mas não encontra Israel destruída. Um casamento pode estar em ruínas, mas ele não está destruído. Uma vida pode estar em ruínas, mas ela não está destruída. Por quê? Porque Deus faz tudo de novo das ruínas. E essa é a mensagem desse homem que, às vezes, algumas pessoas falam que ele era deprimido. Ele não era deprimido, ele era um cara positivo. Ele só era emotivo, mas ele era positivo. Melancólico, desanimador. Não, ele pelo contrário. O cara chorar não quer dizer que ele é desanimado, deprimido. Ele olha para essa situação caótica e diz: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Aí o pastor Giovanni falou: suas misericórdias renovam cada manhã. Alguém poderia dizer assim: você está doido? Aí ele vai falar assim: não. Faz 600 anos que os profetas estão avisando. Nós somos tão duros de coração com o Senhor que não era para Israel ter sido varrida do mapa. Se tem essas ruínas aqui, é porque Deus é bom. Deus não permitiu que o mal tomasse conta de tudo. Porque aí o profeta Isaías já tinha falado um pouco antes dele, que Deus não esmaga a torcida que fumega e nem quebra, e nem a cana quebrada ele vai restaurar. E ainda assim, quem lembra de Ezequiel só lembra do 37.
Eu nunca vi sermão, sino que não era do capítulo 37 de Ezequiel. O Vale dos Ossos Secos. Ele já avisando, ele era um profeta presílico. Ele está dizendo, Deus vai destruir tudo, mas ele vai reconstruir. E o Ezequiel 37, ele entra exatamente em Lamentações 3:23. E combina perfeitamente. O Ezequiel 37 e Lamentações 3:23, eles são complemento. Então, Deus restaura, Deus avisou. Então, os profetas pré-exílicos, aí nós temos os profetas do exílio, aí tem o Daniel, não precisa, dispensa comentários, né? Que profeta maravilhoso. Tem o Jeremias e tem o Ezequiel. Aí, nós temos uma outra categoria. Senhora? Ok. Isso, os profetas do exílio, como você me pergunta, eles eram para, exatamente, promover a esperança. Para o povo não ficar caído. Então, Daniel e Jeremias e Ezequiel viveram o período do exílio, mas estavam sendo como lâmpada em Israel para eles não perderem a sua visão de que Deus havia prometido. E daí nós temos a outra categoria de profetas, que é muito interessante, que são os pós-exílicos. Por que eu acho interessante? Porque agora, 70 anos depois, esses profetas pós-exílicos, que eram 3, Ageu, Zacarias e Malaquias, agora eles são esses mestres no ensino, na exortação, para fazer com que o povo que volta para Israel se volte a se sentir uma nação de novo. Porque 70 anos, eu não sei o que aconteceu em Israel, pastor Giovanni, não há muito registro histórico. Como é que aquele povo viveu 70 anos sem uma liderança, sem... O que salvou ali foi os profetas, mas assim, a gente não tem muito registro. Porém, o que acontece aqui dentro dessa perspectiva? Os profetas pós-exílicos, o Ageu, Zacarias e Malaquias, eles vêm para dar orientação. Por quê? Porque, veja bem, considera aqui, Lari, comigo. Nós temos uma grande leva de mais ou menos... Nabucodonosor, aproximadamente, ele leva 50 mil judeus. Existem alguns estudiosos que dizem que foi 80 mil, e existem uns mais exagerados que foi algo em torno de 100 mil. Levado como escravo, como cativo para a Babilônia. Mas o consenso entre a maioria dos estudiosos é que foi 50. Uns dizem 80 e outros mais exagerados 100. Mas vamos ficar nos 50, que é o consenso entre os estudiosos. Só que daí, quando voltam de novo, esses que foram para lá, a maioria esmagadora morreu. Morreu lá. Muitos eram jovens, por exemplo, Daniel, no fim do Império, Daniel já ficou na Babilônia. Ele não voltou para Jerusalém. Ele nunca mais viu a nação dele. Ele saiu deportado com Nabucodonosor, mais ou menos em 606, ele tinha 16, 17 anos. Aliás, a maioria desses 50 mil eram jovens. Então, vamos dizer, eles ficaram 70 anos lá. Se eles foram com entre 15 e 20, nós estamos falando de gente com 100 anos quase. Então, esses camaradas foram para lá, se casaram, tiveram seus filhos, lá na Babilônia morreram. Então, esses que voltam para cá são judeus de etnia, mas são judeus que não conhecem a sua nação. Agora, daqui a pouco eu falo. Oi? Sabe que você chegou? Muito bem. Ok, pessoal, tá indo bem para vocês aí?
Tá, então deixa eu sentar aqui. Beleza. Deixa eu sentar para ficar mais... Ixi, rapaz, ficou... Agora que eu tô vendo, ficou torto aqui o trem aqui. Olha lá, ficou totalmente torto. Bom, vamos lá. Os presexílicos. Joel, 830, sul. Jonas. Esse aqui eu quero dar uma palavra, daqui a pouco eu falo mais sobre ele. 785, Nínive. Amós, 760, norte. Oséias, que nós vamos entrar agora, 750, norte. Miqueias, 730, sul. Naum, 620, Assíria. Abacuque, 612, sul. Sofonias, 607. Antes de Cristo. Isso, antes de Cristo. E Obadias, 586, Edom. Eu vou falar mais particularmente de cada um desses aqui. Ok? Tem um pouco ali, né? Durante o exílio. Isso. Ficar bonitinho aí, porque nós estamos aqui numa sala de gente muito especial, não pode fazer de qualquer maneira. Aí nós temos aqui os exílicos, que foi Daniel, Jeremias e Ezequiel. E os... Um pouco. O Jeremias, ele está naquela faixa, exatamente. E os pós-exílicos, eu falei, Ageu, Zacarias e Mussum. Não, Zacarias e Malaquias. Esse aqui vamos botar 520, 515 e 430. Esse foi em Jerusalém. Esse foi em Jerusalém. E esse foi em Jerusalém. Todos eles. Por que em Jerusalém? Porque eles vão reconstruir a nação a partir da capital. Ok? Melhorou aí? Faltou aqui um pedacinho aí para ele aqui, ó. Isaías é pré. Bom, acrescenta aí Isaías aí no... Agora, viu, gente? Falando de profetas, e vocês estudaram maior, estão aqui,
Existem todas as profecias, todas, só 3. Resumo de todas as profecias. Messiânica, cativeiro e libertação do cativeiro. Então, todos esses profetas aqui, todos eles, as profecias deles giraram em torno de 3 temas: messiânica, do cativeiro e libertação do cativeiro. O milênio estaria dentro da messiânica. Agora, tem um detalhe. Existem uns flashes. Uns flashes não é o grosso da profecia. Não é. Existem uns flashes em Isaías, uns flashes em Zacarias, da terra no porvir. Mas não é o grosso das profecias, entenderam, né? Uns flashes. Por exemplo, o que vai acontecer no futuro quando Deus restaurar tudo. Então, Isaías tem uns flashes, o Zacarias tem uns flashes, mas não é o objetivo, a profecia principal deles, ok? Ok? Ok, então vamos lá. Entrando no livro de Oséias, nossa, está quase na hora do lanche já. Tá, essa introdução aqui, eu acredito que tenha sido importante para vocês, certo, Elizabeth? Agora dá para aumentar. Qual é o nome da senhora mesmo, é? Como é que o povo te chama? Rosa, ok. Daí, dona Rosa, deu para dar uma panorâmica sobre a ideia de profetas? Ficou bem claro agora, né? Ó, que benção, viu? Ó. Você tá com moral com ela, hein? Ok, vamos abrir aí na página 28. Vamos falar do Oséias, cujo nome significa salvação. O Oséias, coitado, vou te contar, os profetas em geral, Isaías andou pelado na rua, amarrado com corda. Dormiu 6 meses do lado esquerdo. 1 ano e meio do lado direito. Eles eram ilustrações vivas. Como é que estava a coisa? E o Oséias teve que casar com uma prostituta. Por quê? Vamos ler Oséias capítulo 1, versículo de número 2. Por favor, alguém leia para nós. Oséias 1, 2. O que diz aí o profeta Oséias? Versículo 2. Vai, toma uma mulher de prostituições e filhos de prostituição, porque a terra certamente se prostitui, desviando-se do Senhor. Mas peraí. Primeira vez que Deus vai chamar o camarada. Pensa bem aqui, ô João. Você é um jovem, temente a Deus, e você tem uma propulsão, um dom para ser profeta. Aí Deus te chama e fala, ô João, você vai ser meu profeta. Aí você fala, ô glória. Era isso que eu queria na minha vida, ser um profeta do Senhor.
eu estarei aqui para fazer a obra do Senhor. Então, a primeira coisa, você vai lá na zona de prostituição, escolhe uma lá e casa com ela. Pô, Deus só está de brincadeira, né? Então, aprenda uma coisa, José, profeta para mim vai ser uma ilustração viva. Você vai casar com uma prostituta, porque o seu ministério vai ser trabalhar com a prostituta, porque Israel é uma prostituta para mim. Misericórdia. E ele foi. Ele não vai não para ver. Por quê? E aí a gente vai ler em Osés capítulo 2, no versículo 2 diz assim: repreendei vossa mãe, está falando de Israel, né? Repreendei-a porque ela não é minha mulher, e eu não sou o seu marido, para que ela afaste as suas prostituições de sua presença e de seus adultérios de entre os seios, para que eu não a deixe despida e a ponha como em dia que nasceu, e a torne semelhante a um deserto, e a faça como terra seca, e mate a sede, e não me compadeça de seus filhos, porque são filhos de prostituição. Pois sua mãe se prostituiu, aquela que os concebeu, ouve-se torpemente, porque diz: irei atrás de meus amantes, que me dão o meu pão e a minha água, a minha lã e o meu linho, o meu óleo e as minhas bebidas. Portanto, eis que cercarei o teu caminho com espinhos, e levantarei um muro contra ela, para que ela não ache as suas veredas. Gente, são textos pesadíssimos. Deus usa termos aqui, às vezes, que dá constrangimento de ler. Não é? Ele diz, devastarei a sua vide, verso 12, e a sua figueira, de que ela diz, esta é a paga que me deram os meus amantes. Eu, pois, farei delas um bosque, e as bestas feras do campo as devorarão. Castigá-la-ei pelos dias dos Baalins, nos quais lhes queimou o incenso e adornou as suas arrecadas e com as suas joias, e andou atrás de seus amantes, mas de mim se esqueceu, diz o Senhor. Então, veja, Deus, ele diz que relacionamento que ele tem com a sua nação é a mesma ideia do homem e mulher. Por quê? Porque a ideia principal de um casamento, o que é? A ideia principal. Por que nós casamos? Porque nós somos loucos, né? Se a gente fosse. Por que nós casamos? Porque nós temos uma necessidade de amar e ser amado. Casamos por isso. Nós temos necessidade de amar e ser amado. E nada é mais humano entre os humanos do que o casamento. Nada é mais humano do que o casamento. Então veja, o relacionamento de homem e mulher, marido e mulher, para Deus, é o momento onde o amor, ele se consome, se completa, e ali os dois são uma só carne. Eles são um. E é a mesma palavra lá que Deus vai usar em Gênesis, né? Os dois formarão uma só carne, errado. Muito bem, então Deus falou assim, ó, você quer saber qual é o meu relacionamento com Israel? É como marido e mulher. Eu sou o amor, mas quem tem necessidade de ser amado é vocês. Deus é amor. Mas quem tem necessidade de ser amado sou eu. Então Deus falou assim, é como marido e mulher. Só que a minha esposa me deixou para ir atrás de amantes, para se prostituir, para se envolver com adultério. Para Deus, idolatria é isso aí. Você está deixando de dar o seu amor a quem te fez ser quem você é,
para dar o seu amor para quem nunca viveu com você. Porque o amante é isso aí, né? O marido e mulher, quando se casam, eles constroem uma vida juntos e um cuida do outro. Mas o amante não. O amante é só uma aventura. Como minha esposa sempre fala. O amante sempre está cheiroso, sempre está arrumadinho, sempre está bonito. Né? Ali tudo é mil maravilhas. Agora, o cotidiano, na doença, na enfermidade, no problema, no cabelo descabelado de manhã, né? No mau hálito quando você acorda. Aí é outra conversa, né? Então veja, Deus está falando a mesma coisa com Israel. Vocês estão me traindo não é com um, com vários. Porque Baal é singular e Baalins é plural. Vocês vão atrás não de Baal, mas dos Baalins. E aí o profeta Osés, que é um profeta pré-exílico, chega e fala bem assim, ó, Deus vai punir se vocês não se arrependerem. Aí o que Deus fala lá, no versículo, eu vou colocar espinhos no caminho de vocês. Sim, colocou espinho, um espinhão, por sinal. Um espinhão chamado Nabucodonosor. Gente, nós temos que agradecer a Deus por Nabucodonosor. Ele que salvou a lavoura. Porque se Nabucodonosor não faz aquela desgraceira, Cristo não viria. Porque a nação iria ser destruída, Deus iria destruir Israel. Mas antes disso aí, ele vai dar um jeito. Aí os profetas tentaram e tal. Muito bem. O Osés está aqui desse conjunto e ele vem avisando, ó, Deus vai punir, se não se arrepender, Deus vai castigar. Para você ter noção do que era a corrupção na idolatria, no capítulo de número 4, no capítulo 3, Deus vai dar ordem para ele, né, se envolver com a prostituta. Não que Osés ele iria se prostituir, mas ele iria casar com uma mulher legal. Ele ia ter um casamento legal, mas a esposa dele ia ser prostituta. No capítulo 4, ele vai dizer, no versículo 1, ouvi a palavra do Senhor, vós, filhos de Israel. O que Osés está fazendo aqui? Qual dos três? Exortação. Ouvi a palavra do Senhor, vós, filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque nela não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus. O que ele está falando? Exortando. O que só prevalece é perjurar, mentir, matar, furtar, adulterar, arrombar, homicídio sobre homicídio. Não é só o problema da idolatria, pastor Giovanni. A idolatria acarreta tudo isso aqui. Agora, você, Elisângela, pode imaginar uma nação que tinha essa perspectiva? Para essa que Osés está falando que é? E declínio total. E vou dizer mais. E o Cristo vai dizer isso lá em Mateus capítulo 11. O Egito é mais santo do que Israel. Por quê? Porque o Egito era uma nação idólatra por sua própria natureza, sem saber que existia o Deus único e verdadeiro. Mas Israel sabia. Eles sabiam. O Egito não sabia, os hititas não sabiam, os cananeus não sabiam. Israel sabia. Né? Porque, por isso, diz lá, a terra está de luto. Agora, olha, talvez o único versículo conhecido de Oséias. O único. 6. Quem quer ler o versículo mais famoso de Oséias? Leia lá. 4. Capítulo 4 de Oséias.
da Torá, lei do teu Elohim, Deus, eis que eu também ignorarei votos. Veja, aí tem aqui, ó. Vamos olhar aqui o mapa que eu desenhei. Aí ele vai dizer: o meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. Por quê? Aí Deus faz a denúncia. Porque tu, sacerdote, aqui, gente. Porque tu, sacerdote, rejeitou levar esse conhecimento ao meu povo. O povo estava se autodestruindo na idolatria e tudo aquilo que eu li, porque o sacerdote que deveria apresentar isso aqui não estava apresentando. Sabe aquela história? Faz de conta que eu falo e você faz de conta que aprende. Faz de conta que eu faço e você faz de conta que aprendeu o que eu falei. Também eu te rejeitarei para que não seja sacerdote diante de mim. Então aqui é uma classe, Oséias está nessa classe que tem toda a liberdade de falar o que quiser da parte de Deus, porque ele não tem uma relação institucional. Eu estou livre para falar, porque o rei não me paga. Eu não estou na folha de pagamento da monarquia. Eu estou livre para falar o que eu quero. O senhor me chamou. Eu casei com uma prostituta por causa de vocês. Pensando que eu vou ministrar para grandes... eu vou ministrar para grandes auditórios. Eu vou ser um cara de destaque. O primeiro ministério meu foi casar com uma prostituta. Ok? Perguntas? Sim. Nessa mesma categoria, assim, filhos, né, que não seguiram o Senhor, né, pelo que entendi. Uhum. Exato. Porque a corrupção tomou conta, Elizabeth. Não, então, mas como, tipo, é estranho, né? Tipo, como se não tivesse moral para falar. Entende? Sim. Só que é aquela história. Ele só casou com ela porque o senhor mandou. E eles sabiam disso? Sabiam. Sabiam, porque a classe dos profetas era uma classe, inclusive, o povo tinha assim, sabe aquela história? Eu ouvi, me estremeci, mas não vai ser assim, não. Entendeu? Lembra lá do João Batista, com o Herodes lá? O João Batista fala, bem sei que crê nos profetas, mesmo que ele não tivesse nenhuma temor, mas ele... Então, às vezes, assim, o profeta vai, fala, sacode, aí eles ficam meio temerosos assim, puxa vida, refletindo e tal, mas depois não leva a sério. Tanto é que Israel foi destruída por isso. Então, quer dizer que o povo não atendeu. Pode ter sido... sentiu o baque ali, na hora, no momento, mas depois não teve nenhum progresso. Então, a situação histórica, política e religiosa em Israel nos tempos do profeta Oséias estava um caos, completo caos. Não é? Eu vou ler aqui, a página 28 aí. Acharam a página 28 aí? Olha lá, os 3 primeiros capítulos do livro de Oséias formam um conjunto todo especial, sob forma de drama simbólico, nos posta diante dos olhos a infidelidade do povo de Israel para com seu Deus, representada figuradamente da infidelidade de uma esposa para com seu legítimo marido. Anuncia-lhe castigo, mas também o seu arrependimento e sua reconciliação e, enfim, sua vida renovada e mais feliz. Aí, então, o profeta falava que Deus vai punir, mas vocês depois vão se arrepender. Claro, não era aquela geração, mas ele está falando dessa geração do pós-cativeiro. Ok? Não era a geração deles. Ele está falando como nação. Quantos brasileiros já morreram? Ok? Mas quantos brasileiros já nasceram? Então, aí não vale, não conta a questão da geração, conta a questão da nação. O que conta é a nação.
e não pessoas individuais. Então aquela geração não se arrependeu, mas a nação, como nação, vai se arrepender. Essa é a palavra dos profetas, né? No capítulo, na página 29, vai falar sobre o casamento simbólico, né? Já falei alguma coisa sobre isso. A culpada Israel, capítulo 2, de 1 a 5, o adultério de Israel constituiu no fato de que ela atribuía a outros deuses os dons que recebia de seu Deus. O amor divino e amor humano, capítulo 3, verso 1 a 5. O relacionamento entre Deus e Israel era de amor. A intimidade pactual entre Deus e Israel ilustra a primeira parte do livro. Corrupção moral de Israel e longanimidade de Deus. Tal povo, tal sacerdote. Aí, Elisângela, pela questão que você levanta, a gente vai ver no capítulo 5, 6, que houve um arrependimento superficial. É aquele arrependimento, na hora eu senti, mas depois passou, né? Muito bem, vamos tomar uma água e um café, depois nós voltamos com o profeta Joel.